Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E é sempre uma alegria o dia que viemos à nossa casa espírita. O dia começa mais alegre e a gente começa, hoje eu tenho que ir lá na casa espírita, hoje eu tenho que ouvir a palestra, e a gente vai moldando o nosso dia conforme vai passando as horas, vai fazendo as nossas tarefas, mas o nosso pensamento é sempre, eu tenho que ir lá, tal horário, tal hora, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que ir a pé, eu tenho que estar para chegar um pouquinho antes lá. E assim nós projetamos o nosso dia, o dia de vir à casa espírita. Como está escrito, disseram, me alegrei quando disseram, vamos na casa do Senhor, vamos na casa de Deus, vamos na casa espírita, onde nós podemos ouvir uma palavra de consolo, ouvir uma palavra de carinho, ouvir uma palavra que nos impulsiona pela fé para prosseguirmos e não desistir, apesar das dificuldades que temos no nosso caminho, apesar dos problemas que vai se construindo, nós vamos persistindo na fé, persistindo na vontade de aprender, na vontade de ouvir uma palavra de consolo, uma palavra que diz, não desista, siga. Jesus está contigo. Vamos caminhar juntos. Estamos aqui, somos irmãos. Somos pessoas que buscamos o mesmo caminho. Somos pessoas que estamos aqui lutando para sermos melhor cada dia, um pouquinho que a gente se melhora, uma situação que muitas vezes as pessoas esperam de nós que nós vamos perder a calma, vamos nos desesperar. E nós, através dos conhecimentos, nós mantemos a calma. Nós confiamos na palavra e o nosso proceder abisma as outras pessoas, diz mais que ele e ela, que sempre foi agressivo, sempre foi, e agora está tão calma assim, o que está acontecendo com ela? Por que ela está assim? E aí a pessoa vai vir conversar com nós. E aí, ali naquele momento que nós vamos ter a oportunidade de passar aquele pouquinho que a gente aprendeu, que a gente ouviu, que a gente leu através do livro. E aqui na nossa casa nós temos a nossa biblioteca,
que temos livros, que podemos aprender com os livros, além da palestra que vamos ouvir, ainda podemos levar para casa e ler, conhecer um pouco mais. Então, dito essas palavras, nós vamos fechando nossos olhos e vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, aos irmãos espirituais, por estarmos aqui, por ouvir a nossa prece. E eu digo aos meus irmãos e irmãs, cada um faça a sua prece, cada um fala aquilo que tem no coração, cada um expressa-se a Deus, a Jesus, a espiritualidade que está aqui nesse momento, que podemos recorrer à oração, à nossa prece, ao nosso Mestre querido Jesus, com os nossos pedidos, e assim podemos agradecer. Mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. E nesse momento, nosso irmão Sandro vai nos falar. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu decidi falar sobre a casa espírita. E vou dividir entre a casa material e a casa espiritual, para que possamos entender a importância da casa espírita. Mas para que a gente possa compreender a função que uma casa espírita, por que ela se chama casa espírita, nós temos primeiro que entender que o mundo hoje ao qual nós vivemos é determinado como um mundo de causa e expiações. A literatura espírita nos fala que o planeta Terra pode ser considerado um presídio, pode ser considerado um manicômio, pode ser considerado um hospital. E se nós analisarmos a população, nós vamos encontrar quantas pessoas que se encontram presas, não só nas grades de cadeias, mas muitas vezes presas nos seus próprios sofrimentos, nos seus pensamentos e tudo mais. Nós vamos encontrar um manicômio, porque nós encontramos tantas pessoas sofrendo com seus próprios pensamentos, brigando consigo mesmo, e nós vamos encontrar tantas quantas que nascem, falecem, durante uma existência toda, convivendo com uma doença. E às vezes se livra de uma doença, aparece outra. Então nós vamos encontrar neste mundo este perfil de seres que aqui habitam, de espíritos encarnados aqui. Por isso, nós vivemos nesse mundo. Mas, dentro desse mundo, nós temos a casa espírita. Muitas vezes, as pessoas, ao passar aquela porta, vêm porque alguém disse: fulano, tu tá com isso, fulano, tu tá com aquilo, mas vai numa casa espírita. Ah não, tu só, vai lá numa casa espírita. Ou as pessoas vão para médicos, vão para tudo quanto é lugar, e quando mais nada resolve, elas vêm para a casa espírita. Elas entram na casa espírita. Ao se deparar com a simplicidade, muitas vezes, porque como se diz,
a importância da casa, ela está na espiritualidade. Mas as pessoas entram em busca, muitas vezes, de um milagre. Quantas religiões, não criticando, mas que prometem trazer Deus até nós, quando nós sabemos que nós temos que ir. Quantas prometem isso, aquilo outro. Aquele que entra na porta, aquele que entra em uma casa espírita, não venha com a esperança que aqui irá ganhar algo. A doutrina espírita, ela não promete nada. Ela não fala de milagres. Ela não diz que tu vai te curar assim ou vai te curar assado, que tu vai enriquecer daqui ou tu vai enriquecer dali. Não. A função da casa espírita é a função de escola, de esclarecimento, de compreensão. Porque não adianta eu entrar numa casa espírita com o meu sofrimento, querendo que a espiritualidade retire de mim algo que eu mesmo provoquei. A casa espírita, ela te traz o esclarecimento. Mas também temos a misericórdia divina, que com certeza todos são amparados. A casa espírita, ela oferece do lado material a palavra, conhecimento, o consolo, muitas vezes, a oportunidade do estudo, do aprendizado. Essa é a função que nós vimos da casa espírita, aos olhos materiais. Mas se olharmos agora pelo lado espiritual da casa, quando nós entramos naquela porta, vocês já devem ter, em algum momento, entrado em alguma loja, principalmente no verão, que a gente entra na loja e tem aquele ar, né? Da mesma maneira que muitas vezes, quando nós passamos aqui, na realidade, todas as vezes que nós entramos na casa, nós recebemos, tipo, um jato de ar, né? Um jato fluídico que atinge a nós espíritos. Porque já devem ter visto, é uma cena muito comum, muitas vezes, quando há um derramamento de óleo, nós vimos pássaros, animais, todos sujos de óleo. E é assim que muitas vezes nós chegamos numa casa espírita, com o nosso espírito, podemos assim dizer, impregnado de sofrimento, impregnado de tristezas, impregnado de problemas. Só que muitas vezes nós estamos imundos, podemos assim dizer. E ao passar na porta, nós recebemos aquela primeira limpeza. Quase não se retira nada, mas já é um começo. Só que muitas vezes as pessoas vêm em busca de solução de um problema. Eu levei 10 anos para arrumar essa incomodação na minha vida. E eu quero entrar na casa espírita e sair dali sem o meu problema. Só que muitas vezes o trabalho, ele é lento, ele é gradual, para que possamos resolver. Porque quem resolve o problema sou eu. A casa espírita me dá condições. A espiritualidade me auxilia para que eu possa então retirar de mim essa, entre aspas, sujeira, essa dificuldade, esse sofrimento, muitas vezes até talvez essa doença, mas parte de mim a melhoria. Porque se eu não fizer, Deus não fará. Como Deus não fará? Porque Deus, ele é extremamente bom e justo. Ele não dá nada a quem não faz por merecer. Porque se ele der a um
que não fizer por merecer, os outros todos, ele estará sendo injusto. Então, da mesma maneira que muitas vezes nós vimos no meio de uma destruição, no meio de uma catástrofe, se coloca aqueles postos de atendimento, uma casa espírita é um posto de atendimento. Onde quando nós já cansados de procurar o socorro para o auxílio externo, nós vemos a casa espírita para o auxílio interno, para a mudança íntima. Porque a doutrina, ela não fala para mim, para nós encarnados. Ela fala para nós, seres eternos, filhos de Deus. A função da casa espírita. A casa espírita está sempre de portas abertas nos horários de trabalho que ela oferece. Todos podem chegar. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter estudo, não precisa ter nada, a não ser boa vontade. E a partir do momento que tu tem boa vontade, tu vem. Mas, novamente, isso requer uma dedicação. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a espiritualidade. Bom, sabendo que sou um espírito e sou imortal, é dizer que eu não vou morrer. O meu corpo um dia irá desencarnar, será enterrado, será cremado, tranquilamente. E eu? Para onde eu vou? Já se perguntaram? No popular, quando eu morrer, para onde eu vou? Muitas pessoas não sabem para onde ir. Desencarnam e ficam caminhando, porque tu te sente vivo. Quem já viu Ghosts, do outro lado da vida, e outros filmes, continua vivendo, entre aspas, está ali na espiritualidade, entre a matéria, sem saber o que fazer. Mas aí, de repente, eu lembro, uma vez eu fui na casa espírita, vou lá. Mas, incrível que pareça, nesse momento na espiritualidade, as portas da casa espírita não estão abertas. É uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu não consigo entrar na casa do lado espiritual quando eu bem entendo. Não. Não é assim. Não é da mesma maneira que quando os trabalhos estão abertos. Tem palestra hoje, vou lá. Não. Na espiritualidade, nós dependemos de ser convidados a entrar. Mas há um momento que eu entro, que eu sou convidado, o que acontece? Nós olhamos ao nosso redor, uma casa tão pequena, mas nos relata a espiritualidade que essa casa ela é enorme, é um prédio gigantesco, é uma escola com dezenas, centenas de espíritos que não estudaram enquanto estavam encarnados. Ao desencarnar, então, realmente, é verdade, a gente continua vivo, quer entender, quer compreender. Aí começa lá o beabá, como se fosse lá na primeira série. Coisa que quando se tu pudesse já, e pode, estudar aqui, tu já chega lá meio que na faculdade, podemos assim dizer. Mas também é um hospital. É um hospital que abriga dezenas, centenas de irmãos nesta casa do lado espiritual. Por quê? Porque, como eu disse, este mundo é um presídio, é um manicômio e é um hospital. Quantas pessoas desencarnam doentes, muitas vezes não doente do corpo, mas doente da alma. Quantas pessoas desencarnam com ódio no coração, com raiva, com rancor. E esses irmãos se encontram perturbados, se encontram doentes,
se encontram em sofrimento, porque nós temos a consciência que habita em nós, nós não podemos fugir da nossa consciência. A nossa consciência nos acompanha aonde nós formos. E quando desencarnamos, nós temos que que ela amplia o nosso entendimento. E a gente começa a entender quanta coisa de errado a gente fez. Quanta mágoa, quanto filho que não perdoa a mãe, quanto a mãe que não perdoa o filho. E aí tu te encontra doente. E aí tu é trazido, quando chega o teu momento, para uma casa espírita. E aqui na espiritualidade, novamente, tu é amparado pela misericórdia divina. Por que esta função? Porque nós desencarnamos e não temos capacidade. Todos já devem ter visto o filme, lido o livro, O Nosso Lar, uma colônia espiritual. Mas as pessoas não desencarnam e vão para a colônia. Não. Até para chegar na colônia tem que estar mais ou menos preparado. Então, as pessoas vêm à casa espírita. E aqui são recebidos. E aqui são amparados. Mas muitos desencarnam, vêm para uma casa espírita, passam um período de estudo para que possam entender e compreender as leis divinas, as leis que regem a nossa vida. E aí se preparam para reencarnar novamente. Nascer naquele nenê lindo, maravilhoso, que a mãe recebe, aquele casal, mais um filho. E ali está nascendo já um ser, com toda a sua bagagem espiritual. E esse ser, que chegou na casa espírita, que estudou, que compreendeu, a gente faz tanta promessa. Não, dessa vez, quando eu reencarnar, eu já quero nascer numa família espírita. Não, eu vou para uma casa espírita. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou aproveitar, eu vou fazer direito. E a gente não faz. Incrível que pareça, a gente não faz. Mas a gente assinou um termo lá, né? Porque a gente olha, faz o seguinte, se até os 30 anos eu não entrar numa casa, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para mim. E a espiritualidade, tudo bem, tu autoriza aqui, então não te preocupa. Aí chega os 30 anos, a gente nem está aí para o espiritismo, Jesus, Deus, essas coisas, quer distância. Aí passou dos 30 anos, começa. Fulano, estou vendo uns vultos. Não sei, estou ouvindo umas vozes. Eu estou com um problema aqui. Aí o pessoal começa a dizer, vai para a casa espírita, vai para a casa espírita. Só estão te lembrando do compromisso que tu marcou de vir. Sandro, mas por que a gente esquece então? Seria mais fácil a gente lembrar, né? Eu também pensei, por que eu não posso lembrar da minha vida passada, de outras coisas? Aí, estudando a doutrina, porque quando a gente fala em estudar a doutrina espírita, nós estamos falando de ler livros que não foram escritos pelos homens. Os homens foram apenas o instrumento da psicografia. Foram espíritos do grupo, podemos dizer assim, de Jesus, enviados do Mestre, que psicografaram. Então, lendo, estudando e compreendendo, eu entendo hoje que quanto mais para trás nas minhas existências eu olho para mim, pior eu era. Porque nós estamos aqui num processo evolutivo. Se hoje eu sou ruim, amanhã eu vou ser um pouquinho menos. Na próxima encarnação, um pouquinho menos. Até que eu vou chegar um momento que eu sou quase bom. É uma evolução. Por isso nós não lembramos do passado. Porque
com um esquecimento. Quantas mães abandonam os filhos? Imagina se ela lembrasse quem era aquele ali. Se ela nem lembra, ela já tem um repúdio. Então a casa espírita, ela traz o consolo, o consolador prometido, que é o conhecimento dos meus sofrimentos. Por isso, sempre que nós viemos à casa espírita, nós temos que ter perseverança para produzir uma modificação em nós. Temos que entender que ser espírita não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Não quer dizer que a minha vida não tenha problemas. Não quer dizer que eu não passarei por dificuldades. Ficarei doente, terei diversos problemas, e tenho. Mas eu aprenderei a gerenciar, a administrar os meus problemas. No momento que eu administro, eu não me perturbo. No momento que eu não me perturbo, eu me mantenho tranquilo. Se eu não me perturbo, eu não adoeço. Se eu não adoeço, muitas vezes eu não enlouqueço. Porque hoje, nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos, ao qual se encontra no momento de transformação para um mundo de regeneração, mas que é um processo lento e demorado, mas para a espiritualidade, para Deus, o tempo é nada, mas para nós é muito. Então, o trabalho da casa espírita é esse ponto de socorro que muitas vezes as pessoas aqui chegam extremamente perturbadas e necessitam de compreensão, de entender as causas que geraram o sofrimento atual. Porque nós temos que entender, por isso a importância de estudar, que o meu sofrimento de hoje pode ter sido fruto de alguma escolha errada há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, ou há 200 anos atrás, numa outra existência. A doutrina espírita, ela é nova, ela tem 100 e poucos anos, não vou dizer a data exata porque eu vou errar, meu pai vai me falar que eu errei. Então, 100 e poucos anos. Então, muitas pessoas estão tendo a oportunidade de entrar numa casa espírita pela primeira vez na sua existência, no máximo, segunda, com muita sorte, a terceira. Então a casa espírita, ela é muito mais do que nós podemos enxergar. Porque todos nós que estamos aqui nesse momento, estamos sendo amparados por um grupo de trabalhadores espirituais que estão à volta de cada um, analisando a necessidade de cada um, irradiando energias para tentar auxiliar a cada um. Mas muitas vezes nós precisamos estar receptivos. Que não adianta eu entrar na casa espírita e o meu pensamento está lá fora, porque não vou resolver os problemas que estão lá fora e nem vou absorver o que deveria aqui. Então, a função da casa espírita, que eu adoro, como diz o Paulo, ficamos muito felizes quando temos a oportunidade de vir aqui trabalhar, porque tem um ditado, né, que os espíritas são os trabalhadores do Cristo mais endividados, aqueles que mais erros cometeram no decorrer das vidas. E aí
a gente assina aquele papelzinho dizendo, quando eu for lá eu vou trabalhar sim. Porque eu estou muito endividado, eu preciso trabalhar. Por isso nós estamos aqui. Não somos melhores que ninguém. Somos apenas irmãos tentando melhorar. Muito obrigado pela paciência de todos. Então, meus irmãos, nesse momento vamos passar a nossa irradiação, fechando nossos olhos, mentalizando assim o nosso lar, pedindo a Jesus a espiritualidade que visita o nosso pátio, adentrando assim a nossa casa, visitando os cômodos um por um, levando assim a paz, a alegria, a luz, a fraternidade, o amor. Também vamos pedir por todos os nossos vizinhos que cada lar, cada pessoa da nossa família universal, em cada lar, Jesus possa adentrar e do mesmo modo assim fluidificar aquele lar, nos hospitais, as crianças que estão hospitalizadas, os idosos, cada um no hospital, nos presídios, nas ruas, em todos os cantos, aqueles que não têm um lar para chamar de seu, que vivem nas ruas, perambulando, perdidos, que eles possam encontrar no amor de Jesus a paz em seu coração. A todas as crianças que precisam de acolhimento, que não maltratamos as crianças, nem aos idosos. Então, nesse momento, meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, vamos passar ao nosso passe agora, que será aqui mesmo no salão, ficando em silêncio. Então, nesse momento, foi transmitido paz a cada um de nós. Faremos agora a prece. Obrigado, meu Senhor, obrigado, Jesus, por essa oportunidade.
com o nosso coração cheio de luz, de paz, de vibrações amorosas. Agradecemos por esses bons momentos que aqui nós passamos, de reconforto, de paz, que podemos seguir para os nossos lares, e assim encerramos mais uma atividade dessa noite. Que Deus nos abençoe e que assim seja.